Eu acho que, acima de tudo, que aí é o que para mim é o ponto que você destacou, que eu acho mais relevante. O Fortaleza já tem um trabalho há tanto tempo com o mesmo treinador e um bom treinador, que você pode imaginar... O Marinho, quando foi anunciado, a gente chegou a discordar que, talvez não seja necessário, mas ele terminou a temporada muito bem, por exemplo. Então, assim, o futebol, na verdade, não te dá garantia de nada, né? Você traz uma boa contratação. O Machuca, por exemplo, quando veio pro Fortaleza, muita torcida se animou. O Santos, quando veio, muito animado, né? E foi lá, o João Ricardo fez uma temporada melhor. Mas eu não acho absurdo. Eu concordo muito com o que foi falado. Não é pra fazer. Não tá vindo o pior lateral esquerdo do Brasil. Opa, rapaziada! Léo na área? Chegando com mais novidades no Leão Breaking News. No Esportes do Povo, a resenha foi insana sobre o Fortaleza e é claro que trouxe o melhor corte pra vocês. Tem debate sobre o Diogo Barbosa, comparação com o Pacheco e como o Vojvoda tá elevando o nível geral do elenco. Bora conferir essa análise show e cheia de visão. Lembrando, o conteúdo completo tá lá no canal deles. Acessa aí pelo link na descrição. Valeu! E eu já vou ler a primeira mensagem aqui que apareceu. Bom dia, Graziane, Minhoca, Rangel. Eu me chamo Eliandro, sou torcedor do Fortaleza. Acompanho vocês todos os dias, seja ao vivo ou assistindo depois no YouTube. Rapaz, tá tendo uma zoada desnecessária sobre a contratação do Diogo, dizendo que tem que elevar o nível da lateral. Ok, também acho, mas a pergunta é, vai trazer quem? Se o Pacheco é um dos laterais mais seguros e regulares do Brasil, elevar o nível tendo o Pacheco como base, vai ter que trazer um de nível europeu, ou investir em um salário muito alto. Muito obrigado, meu caro Eliano, por essa mensagem, porque aí a gente também já pode começar com esse assunto. Porque ontem a gente falou rapidamente sobre o Diogo Barbosa, e o presidente do Fluminense furou todo mundo. Durante o programa, né? Durante o programa, né, Thiago Minhoca? Ele falou... E a gente não conseguiu avaliar muito bem. Eu entendo o seguinte, que a chegada do Diogo Barbosa, que pelo que o presidente do Fluminense falou, ninguém do Fortaleza confirma. Não, o Marcelo Paes citou ontem na ESPN. Ele disse que está realmente perto, né? Isso. Falta detalhes para fechar. Falta detalhes. Bom, chegando o Diogo Barbosa, eu não vejo, a princípio, como a continuação do Pacheco e do Felipe Jonathan ao mesmo tempo. Um dos dois sai, né? Imagino, certo? Sim. Sobre o Diogo Barbosa, ele é um cara muito vencedor, né? Isso é de fato, né? São 13 títulos na carreira, 2 Libertadores. Então acho que o Vojvoda está pensando muito nisso. Quero dizer também que o Vojvoda é, na sua trajetória do Fortaleza, um grande melhorador de jogadores. Boa certo? Palavra. Melhorador de jogadores. Boa palavra mesmo. Ele realmente faz os jogadores crescerem. Não fosse isso, não estaria tanto tempo no Fortaleza e não seria hoje uma referência nacional e da América do Sul. O Vojvoda é citado por grandes clubes como paradigma de um bom trabalho e de um crescimento grande. Lembrando aqui, que foi até uma coisa que eu falei quando o CEO da SAF do Fortaleza estava aqui, que só 3 jogadores continuam no clube desde que o Vojvoda chegou. Ou seja, há uma mudança de elenco muito grande. Prática, é que ela é mais suave. E na prática, 2 se a gente for... porque o Pikachu saiu e voltou, Pikachu saiu e voltou. Exatamente, né? só o Tite e o Ting, que estavam ali, falaram oi pro Vojvoda e estão continuando falando oi até agora, 4 anos depois. Dito isso, eu acho o Pacheco melhor que o Diogo Barbosa, principalmente na defesa, porque o Diogo Barbosa, para mim, tem uma falha muito importante que é defensiva. Ele ataca melhor, ele tem boa assistência, bom passe, bom cruzamento. Mas eu ainda acho ele mais equilibrado que o Felipe Jonathan, por exemplo. Eu também. Mas, ontem eu até brinquei, nem sabia que ia chegar essa mensagem aqui do Eliandro, meu caro Thiago Minhoca. E hoje a gente tem que falar muito assunto, Ronaldo na CBF, as outras especulações, camisa nova do Ceará, receita nova do Ceará em primeira mão, o Lucas Mota acabou de me passar. Ranking CBF, Comebol, ranking da Comebol, um monte de coisa. Mas, já que esse assunto do Diogo Barbosa também a gente vai ter que falar, o que você acha, meu caro Minhoca, sobre a presença dele? Talvez o Vojvoda pensando em aproveitá-lo com um esquema um pouco mais à frente, né? E claro, eu acho que a experiência e os títulos acabam contando também para você. Para disputar uma Libertadores. E outra coisa, jogador que não precisa pagar direitos econômicos. Não precisa pagar direitos econômicos. Um calçãozinho, né? Que a gente sabe que. Sim, mas é bem diferente do que. Comparado com vou pagar uma multa. Que é bem mais caro. Mas eu queria que você analisasse com mais calma
o Diogo Barbosa, no Fortaleza. Então, o Diogo nunca foi um lateral que me chamou muita atenção, né? Ele assim, tem um currículo invejável. Os clubes onde ele passou não teve um clube assim de pouca expressão, sempre clubes de alta prateleira. E vem pro Fortaleza, né, vindo de um Fluminense que teve problemas. Eu acho que, concordo com vocês, eu até debati, falei ontem aqui, vejo ele acima do Felipe Jonathan, vejo abaixo do Bruno Pacheco, acho que o Pacheco consegue dar mais... sustentar mais alguns jogos, assim, tem uma regularidade melhor. Só que a grande questão é porque é uma coisa que eu quando chega essa época de mercado, ou quando tá ali na janela do meio do ano, há um certo desespero muito grande de todo mundo. Sim. Então, eu vou pegar 2 casos que aconteceram, né, na janela do meio do ano, desse 2024. O Palmeiras conseguiu, talvez, assim, uma das grandes notícias do mundo, né, quando anunciou o Felipe Anderson. Tipo assim, meu Deus, o cara tava aparentemente fechado com a Juventus, assim, e o Palmeiras foi lá e anunciou o Felipe Anderson. Não chegou nem perto da projeção muito que se imaginava. abaixo. O Corinthians anunciou o Depay, por exemplo. Teve também muita expectativa e ele entregou. Então, assim, às vezes, o jogador de mais expectativa, às vezes não entrega. O jogador de menos expectativa, e o caso dele pode ser parecido com o do próprio Capixaba, que chegou também sobre muitas críticas e tudo mais, e acabou rendendo muito. Até do Rosseto. Mas eu acho que, acima de tudo, que aí é o que para mim é o ponto que você destacou, que eu acho mais relevante. O Fortaleza já tem um trabalho há tanto tempo com o mesmo treinador e um bom treinador, que você pode imaginar... O Marinho, quando foi anunciado, a gente chegou a discordar que, talvez não seja necessário, mas ele terminou a temporada muito bem, por exemplo. Então, assim, o futebol, na verdade, não te dá garantia de nada, né? Você traz uma boa contratação. O Machuca, por exemplo, quando veio pro Fortaleza, muita torcida se animou. O Santos, quando veio, muito animado, né? E foi lá, o João Ricardo fez uma temporada melhor. Mas eu não acho absurdo. Eu concordo muito com o que foi falado. Não é para fazer, não tá vindo o pior lateral esquerdo do Brasil. Então, obviamente não. Aí, Um Rangel, dos piores. a gente olhando os comentários, nos são comentários, muito nas redes dicotômicos, né? sociais, parece que tá falando de 2 jogadores diferentes, porque os comentários, e aí tudo bem, é a democracia, vão de é o pior lateral de todos os tempos, reserva absoluto do Fluminense que quase caiu, para um bom lateral, experiente, vai ajudar muito, excelente, ganhador, vencedor, é isso aí, o melhor lateral bem-vindo. esquerdo do Brasil. Exatamente. Então, quer dizer, é que a gente fala, o dirigente não pode se deixar levar por isso. Porque senão não contrata ninguém, né? Mas é isso. E você, Rangel, você continua assim, pensando o quê? Só, assim, corrigindo um pouco assim o que eu falei, né? Eu falei que ele era mais equilibrado do que o Felipe Jonathan, mas não quer dizer que eu acho que ele tá exatamente já chega acima dele, caso competisse uma vaga com o Felipe Jonathan. Eu acho que é um nível parecido, enxergo o Diogo Barbosa um pouco mais equilibrado, mas naquilo que é a especialidade deles, que é ação ofensiva pelo lado esquerdo, eu ainda acho que o Felipe Jonathan ele é um pouco mais criativo, certo? Eu acho que ele é um jogador que tem uma técnica um pouco mais refinada. Então, assim, eu acho difícil você comparar, colocar um deles acima, né? Eu acho que é um nível bem próximo, acho que o Fortaleza contrata uma peça que é um nível próximo ao Felipe Jonathan. Acho que até pode ser algum indicativo de quem... Eu só quem queria sai. lembrar mais uma situação sobre as laterais. As laterais direita e esquerda no futebol brasileiro, para mim, são as piores posições tecnicamente se você olhar os 20 times da Série A e da Série B. É uma posição muito difícil de encontrar jogador. Basta ver quais são os jogadores hoje convocados para a seleção. Hoje se se fala você olhar muito em que nível o internacional, Wesley deveria ter oportunidade. Que o São Paulo está querendo. Agora, Mas até o primeiro semestre desse ano, isso seria tido como absurdo, né? Que é o Wesley cearense, ser convocado. Não, você falar do Wesley, por exemplo, na seleção. Isso. Se você falasse no primeiro semestre desse ano, eu ia considerar absurdo. Sim, mas o que eu quero dizer, se você pegar... acho que o Flamengo tem ótimos laterais. Sim. O Palmeiras tem o Piquerez que se machucou. Muitos jogadores experientes, né? Que já jogaram em seleção, né? O Arana do Atlético. Mas, em média, é uma posição muito carente. O Botafogo tem o Telles, aí tem o Marçal. O Marçal, acho que o terceiro jogador ali do lado esquerdo, né? Porque veio mais outro. Sim. Corinthians, por exemplo, tem o Mateuzinho. O São Paulo tem o Igor Vinícius, que é um jogador extremamente limitado. Né? O Wellington aqui no jogo no Castelão contra o Fortaleza. Eu acho até que comparado aos outros times do Brasil, o Fortaleza é até bem servido de lateral. E é isso. Bem servido. Porque assim, a questão com o Bruno Pacheco e Felipe Jonathan, que eu sempre falo
São 2 bons laterais pelo lado esquerdo, só que eles tiveram uma boa fase na mesma época da temporada e a má fase na mesma época da temporada. Eu acho que foi isso, né? Fortaleza contratou 2 jogadores que poderiam se revezar, se um tivesse em baixa o outro estar em alta, só que acabou não dando sorte quanto a isso. Mas se tivesse que optar por manter os laterais ou fazer uma troca, eu manteria tranquilamente. Eu acho que o Felipe Jonathan teve altos e baixos, mas eu acho que acabou dentro do esperado, sabe? Se você faz um saldo do que ele fez na temporada. Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Daqui a pouco tô de volta com mais sobre o Tricolor de Aço. É nóis!